Atraindo a bússola para o sul. Paralelo 33. Um projeto do curso de Relações Internacionais. Olá, você está ouvindo o Paralelo 33, na rádio UniFM 107.9, na rádio Universidade 800 AM e também no Spotify. Eu me chamo Pedro Germano e nesse programa vamos falar sobre a crise humanitária que está acontecendo no Sudão. Olá, eu me chamo Guilherme Lopes Brandão e este é um programa do Paralelo 33, um projeto de extensão do curso e do programa de pós-graduação em Relações Internacionais da UFSM, que tem como objetivo popularizar o debate sobre temas de relações internacionais que envolvem o Sul Global. No programa de hoje, iniciaremos a nossa parceria anual com o projeto de extensão UFSMUN, um projeto de extensão vinculado ao curso de Relações Internacionais da UFSM, que tem por objetivo promover simulações de debates no modelo das Nações Unidas. O projeto realiza anualmente um evento para os estudantes universitários, aberto a todos os cursos e universidades com diferentes temas e problemáticas, além de outras atividades realizadas ao longo do ano. O evento de 2024 ocorrerá entre os dias 11 e 13 de outubro. Exatamente, Guilherme. Os comitês desse ano serão o Conselho de Segurança das Nações Unidas, que vai debater a disputa da Caxemira, o Gabinete de Guerra, que vai tratar sobre a crise de Suez, a Conferência de Bariloche, que discute a exploração de petróleo na Antártida, e, por fim, o Comitê do Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, que tratará sobre a crise humanitária no Sudão, o nosso tema de hoje. Portanto, vamos dividir os nossos programas de uma forma um pouco diferente. Teremos um episódio sobre cada tema dos comitês da simulação. Os episódios serão divididos em duas partes. A primeira será nos moldes de um programa tradicional, onde vamos introduzir o tema e sua problemática. Já na segunda parte, teremos algum convidado especial para debater de forma mais aprofundada sobre o assunto. Hoje, teremos 2 blocos de introdução e entrevista, pois teremos 2 convidados. Amanda Ariotti, graduada em Relações Internacionais pela UFRJ e mestre em Análise e Gestão de Políticas Internacionais, com foco em Resolução de Conflitos pela PUC-Rio. Profissional humanitária e de advocacy, atualmente é especialista em assuntos humanitários e advocacy de Médicos Sem Fronteiras Brasil, organização na qual trabalha há mais de 5 anos. Entre 2021 e 2022, atuou como gerente de assuntos humanitários no Sudão do Sul para Médicos Sem Fronteiras. O segundo convidado é Luiz Haroldo Júnior, doutorando em Estudos Estratégicos Internacionais na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mestre pelo mesmo programa de pós-graduação e graduado em Direito pela Universidade de Fortaleza. Dessa maneira, primeiramente buscaremos explicar do que se trata a crise no Sudão e quais são as suas consequências humanitárias, tendo em vista o cenário de guerra que resultou em um gigantesco número de deslocamentos forçados e refugiados, bem como de mortes. Tudo isso sendo relacionado a um contexto de jogo de interesses geopolíticos regionais e globais. O Sudão é um país localizado no centro-norte da África, tendo sua costa noroeste banhada pelo Rio Vermelho e fazendo fronteira com Egito, Chad, República Centro-Africana, Eritreia, Etiópia e Sudão do Sul. O país é rico em recursos naturais como petróleo e ouro, além de possuir importante localização geográfica próxima ao chifre africano, possuindo acesso ao Mar Vermelho. O Sudão conquistou em 1956 a sua independência do arranjo que o colocava sob domínio de reis egípcios que eram apoiados pelo Reino Unido, onde, na prática, o país britânico controlava o território. Desde então, o país mergulhou quase que automaticamente numa situação de instabilidade política e conflito interno entre Norte e Sul, que viria a se prolongar por mais de 4 décadas, terminando na independência do Sudão do Sul em 2011, graças a uma política forçada ainda no período colonial que, segundo a professora e doutora Daniela Nascimento, da Universidade de Coimbra, aplicava práticas administrativas e coloniais significativamente diferentes nas duas regiões do Sudão, que serviram de base para uma certa ideia de autogoverno no sul do país, mas que na prática fomentou um sentimento de negligência do poder colonial britânico relativamente à região e, consequentemente, várias tensões entre o poder colonial e a população. Desde que o Sudão conquistou a independência em 1956, o país tem sido geralmente controlado por forças militares, com alguns curtos períodos de democracia incipiente. Com efeito, pode-se dizer que existem apenas 3 períodos democráticos, de 1956 a 58, de 1964 a 69 e 1986 a 1989, sempre num contexto geral de instabilidade política e regimes ditatoriais ou autoritários. Para termos uma melhor visão do cronograma democrático do país, 5 golpes militares ocorreram desde 1956, em 1958, em 69, em 89, em 2019 e em 2021. Em resumo, o Sudão não experimentou a democracia durante a maior parte do tempo desde que se tornou um país independente. No que diz respeito ao atual conflito, em 2018 eclodiram manifestações civis que levaram à queda do então ditador Omar al-Bashir.
que ficou por 30 anos no poder, desde o golpe de 1989. Em 11 de abril de 2019, devido ao novo golpe militar realizado por Abdel Fattah al-Burhan, líder das Forças Armadas Sudanesas, de sigla SAF, e Mohamed Hamdan Dagalo, líder das Forças de Apoio Rápido, sigla RSF, também conhecido como Hemedti, apelido que significa meu protetor, já que Dagalo era conhecido como protetor de al-Bashir, antes de ajudar a derrubar seu protegido. Omar al-Bashir é uma figura amplamente conhecida no Sudão, haja vista que ele é um militar e político que esteve em frente à presidência do Sudão de 1989 até 2019, tendo permanecido no poder por um período fortemente considerável de 30 anos de governo, que teve início por meio de um golpe militar. Assim, Omar permaneceu na presidência até 2019, quando foi destituído, ironicamente, por um golpe militar, a mesma maneira pela qual subiu ao poder. Acerca disso, o país vivia em um cenário de guerra civil e, no ano de 2005, houve uma negociação que pôs fim à Segunda Guerra Civil Sudanesa, um conflito que envolvia o Norte e o Sul, e que posteriormente levou à separação e criação do Sudão do Sul, fundado oficialmente em 2011. Neste cenário, foi durante o governo de al-Bashir que houve uma grande campanha militar contra rebeldes na região de Darfur, que, de acordo com dados da Organização das Nações Unidas, resultou na morte de pelo menos 300 mil pessoas, além do deslocamento forçado de 2,5 milhões de pessoas. Com isso, as tropas governamentais de al-Bashir, bem como milícias árabes aliadas, os Janjaweed, combateram os rebeldes, também atuando de maneira a promover uma limpeza étnica na região do conflito. Apesar de já ter ocorrido diversos processos de paz no Sudão, mais especificamente em Darfur, há uma continuidade esporádica nos conflitos, ainda com a manutenção ativa de diversos grupos armados. Para comentar um fato brevemente, o Sudão não é um estado parte do Estatuto de Roma, vinculado ao Tribunal Penal Internacional. Apesar disso, pelo encaminhamento do Conselho de Segurança da ONU, o presidente Omar al-Bashir foi investigado pelos crimes humanitários em seu país. A investigação do TPI, aberta em junho de 2005, entendeu que al-Bashir, bem como outras autoridades do governo sudanês e milícias, estavam possivelmente envolvidos com crimes de genocídio, crimes de guerra e crimes contra a humanidade. Com isso, al-Bashir recebeu um mandado internacional de prisão emitido pelo Tribunal Penal Internacional, sendo o primeiro presidente em exercício procurado pelo TPI, bem como o primeiro acusado do TPI pelo crime de genocídio. Apesar disso, inicialmente no âmbito interno do Sudão, isso não teve grande repercussão, já que Omar al-Bashir ainda venceu as eleições não só de 2010, como as de 2015, mantendo seu cargo na presidência. Ou seja, o cenário de crise humanitária ainda perdurou. Até o século XIX, não haviam tratados ou convenções voltadas para a proteção de vítimas de guerra em geral. Entretanto, durante a Segunda Guerra de Independência Italiana, em 1859, Henri Durand, que foi um ativista que presenciou tal guerra, idealizou a fundação de um movimento que buscasse ser eficiente, organizado e permanente, para que os horrores da guerra não se repetissem. Disso, surge o Movimento Internacional da Cruz Vermelha, do Crescente Vermelho e da Convenção de Genebra de 1864. Assim, o primeiro marco regulatório do direito internacional humanitário foi a primeira Convenção de Genebra, de 1864, que posteriormente deu luz a outros marcos, até a conhecida Convenção de Haia, de 1954. Vale lembrar que o direito humanitário é diferente dos direitos humanos. O direito humanitário é específico para períodos e contextos de guerra e de descumprimento dos direitos humanos. Também é importante destacar a atuação de organizações voltadas para a situação humanitária e, nesse sentido, a precursora delas é a Sociedade Nacional da Cruz Vermelha, fundada em 1908, que atua como uma organização que, de acordo com o artigo 11 de seu estatuto, deve focar no desafio de melhorar o contexto de pessoas mais vulneráveis que encontram-se expostas a situações de ameaças de vida ou de segurança social e econômica, bem como de dignidade humana. Aliado a isso, também podemos destacar a importante atuação de organizações humanitárias como Médicos Sem Fronteiras, que leva ajuda médico-humanitária para pessoas que são vítimas desde desastres socioambientais a conflitos armados, envolvendo diversas condições e situações. Assim, a breve introdução sobre o direito humanitário feita anteriormente foi importante para relacioná-lo com a atuação de Médicos Sem Fronteiras, que agora será mais debatida com a nossa primeira convidada, Amanda Ariotti, especialista em assuntos humanitários e advocacy de Médicos Sem Fronteiras Brasil. Bem-vinda, Amanda! Oi, Guilherme! Oi, Pedro! Primeiramente, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui no programa com vocês e poder também auxiliar na abordagem de um tema tão importante. Amanda, para iniciarmos a nossa entrevista, nossa primeira pergunta diz respeito a: quando começou a atuação do Médicos Sem Fronteiras no Sudão e quais eram os esforços realizados pelas equipes de MSF no país e como estes eram empreendidos? A primeira resposta humanitária de Médicos Sem Fronteiras no Sudão foi em 1979.
Antes da eclosão da guerra, em abril de 2023, nossas equipes estavam trabalhando em 11 estados por todo o país, com atividades em cidades, vilarejos e acampamentos de deslocados internos e de refugiados por todo o Sudão, que incluíam cuidados de saúde emergencial, de saúde sexual e reprodutiva, tratamento de desnutrição para crianças, campanhas de vacinação, além de possuirmos equipes móveis que circulam entre comunidades para oferecer cuidados de saúde primária. E, por fim, a gente também tinha atividades de água e saneamento, além de mantermos programas de HIV/AIDS e tuberculose. Quando a guerra eclodiu em abril de 2023, muitas dessas atividades tiveram que ser interrompidas ou redirecionadas para responder às novas necessidades, que surgiam em todo o país. Algumas atividades continuaram, por exemplo, em partes do estado de Darfur e do estado de Nilo Azul, isso em grande parte devido aos esforços das nossas equipes locais, que permitiram que o nosso trabalho, apesar das circunstâncias extremamente difíceis que estavam enfrentando, continuasse. Médicos Sem Fronteiras também iniciou vários novos projetos para responder a essas necessidades da população que estava sendo direta ou indiretamente afetada pelos intensos combates, como em vários hospitais em Khartoum, e levando os cuidados médicos para as pessoas deslocadas internas dos estados de Al Jazeera e do Nilo Branco também. Excelente panorama histórico, Amanda. Quais são os maiores desafios enfrentados pelo MSF na prestação de ajuda humanitária no Sudão, especialmente em relação à escassez de recursos, insegurança e logística? Como vocês lidam com essas limitações no campo? A crise no Sudão é uma das piores que Médicos Sem Fronteiras já testemunhou na sua história recente. De acordo com a ONU, a violência criou a maior crise de deslocamento do mundo. Mais de 10,5 milhões de pessoas, ou seja, 1 em cada 5 pessoas no Sudão, foram forçadas a fugir de suas casas, e muitas delas enfrentando repetidos deslocamentos. O conflito atinge áreas do estado de Darfur, Khartoum e vários outros, e o que a gente tem observado é que o sistema de saúde está completamente sobrecarregado, seja com feridos do conflito ou devido a surtos de diversas doenças. Os confrontos entre as forças de apoio rápido e as forças armadas sudanesas, que se iniciaram na capital Khartoum em abril de 2023, têm sido travados em diversas regiões do país, o que tem desencadeado uma crise humanitária sem precedentes. O conflito deixou milhares de pessoas mortas e feridas. Por exemplo, o MSF atendeu quase 12 mil pessoas com ferimentos de guerra em hospitais apoiados por nossas equipes entre abril de 2023 e junho deste ano. Mesmo diante de todas essas necessidades, a gente tem observado barreiras e bloqueios sistemáticos em algumas áreas do país que têm dificultado o fornecimento de assistência humanitária à população, seja de Médicos Sem Fronteiras ou de outras organizações ou agências da ONU. Como mencionado por vocês, o direito internacional humanitário é um conjunto de normas internacionais que determinam condutas em tempo de guerra, e o objetivo é evitar que haja ainda mais destruição e sofrimento. E entre essas normas estão a proteção de civis, de trabalhadores humanitários, de instalações de saúde e equipes médicas. No entanto, ambas as partes do conflito estão tornando a entrega de serviços de ajuda humanitária extremamente difícil, seja através da imposição de restrições à movimentação de profissionais humanitários e à circulação de suprimentos, ou ainda violando a neutralidade das estruturas de saúde, assediando e pressionando equipes médicas, criando um clima de insegurança que inclui episódios de saque às instalações de saúde. Por exemplo, na cidade de El Fasher, as unidades de saúde foram alvos de ataques, assim como nossas equipes, pacientes e acompanhantes foram vítimas de violência. Apesar das dificuldades e seguindo as normas de segurança de Médicos Sem Fronteiras, estamos trabalhando e oferecendo suporte em 14 hospitais e 7 unidades de saúde primária no país. Também estamos com equipes móveis em acampamentos localizados em 8 dos 18 estados do Sudão, e atualmente temos mais de 900 profissionais sudaneses e mais de 100 profissionais internacionais trabalhando no país. Porém, a gente sabe que essa resposta não é suficiente. Para que a oferta de ajuda humanitária no país seja adequada, as partes em conflito precisam garantir acesso seguro e não impedir a entrada de trabalhadores humanitários e de suprimentos através das fronteiras, bem como a circulação dos mesmos dentro do país. Muito interessante. No nosso próximo questionamento diz respeito à população civil nas áreas de conflito, que enfrenta o deslocamento forçado, a fome e o colapso dos serviços básicos. Como o MSF aborda essas crises múltiplas e como a organização coordena esforços com outras ONGs e agências internacionais para maximizar o impacto da ajuda? Na verdade, no Sudão, o sistema de saúde já era frágil antes deste conflito. Agora o cenário é ainda pior, devido à guerra,
aos ataques às unidades de saúde e à violência generalizada no país. Há uma enorme necessidade por muitos serviços de saúde, seja tratamento de feridos, cuidados cirúrgicos, cuidados maternos, entre outros. Também o que a gente pode observar é que muitas unidades de saúde não estão funcionando e ainda pode ser muito perigoso ou difícil para os pacientes chegarem até elas devido aos combates e à falta de transporte. Muitas pessoas chegam aos hospitais em estado crítico ou ainda há caso em que pessoas grávidas precisam realizar parto em casa, por exemplo. A desnutrição também é uma enorme preocupação para Médicos Sem Fronteiras. Uma triagem nutricional realizada pelas autoridades de saúde do Sudão e por Médicos Sem Fronteiras recentemente, no acampamento de Zanzan, que fica no estado de Darfur do Norte, apontou que a situação nutricional da população é catastrófica e ainda está piorando. Em março deste ano, já havíamos feito uma triagem em massa nesse acampamento, que havia revelado uma taxa de desnutrição aguda acima de 29%, que é quase o dobro do limite de alerta estabelecido pela OMS. No entanto, nenhuma quantidade significativa de ajuda humanitária chegou à população no acampamento de Zanzan e na cidade vizinha de El Fasher, que está devastada pela guerra. A MSF tem apelado publicamente para que a ONU e as partes internacionais envolvidas na negociação de um acesso humanitário mais amplo considerem todas as opções para a entrega rápida de alimentos e suprimentos essenciais nessa área. Não só em Zanzan, mas de maneira geral, há necessidade de aumentar a resposta humanitária no Sudão. Médicos Sem Fronteiras tenta preencher alguma das lacunas e em muitos lugares em que estamos atuando, somos a única organização internacional em operação, mas não podemos enfrentar essa enorme crise sozinhos. Também estamos enfrentando desafios para conseguir suprimentos e profissionais para nossos projetos. Por isso, entendemos que a comunidade internacional, as agências da ONU e ONGs internacionais devem desempenhar um papel maior na resposta e convocar as partes do conflito e os grupos armados para garantir a segurança das equipes humanitárias e médicas. Mais de um ano após o início do conflito, nos encontramos em um vazio humanitário no país. Mesmo em regiões acessíveis, com autorizações de viagem, a gente observa que as necessidades não estão sendo atendidas devido a uma resposta humanitária insuficiente. A ONU e seus parceiros estão aderindo a restrições autoimpostas que limitam seu acesso a outras áreas do país, principalmente Darfur. E Médicos Sem Fronteiras acredita que os mesmos deveriam estar trabalhando em soluções para enfrentar esse problema. Com base na experiência direta do Médicos Sem Fronteiras no Sudão e em outros conflitos, o que seria necessário para aliviar o sofrimento das pessoas e promover uma solução pacífica e duradoura? Quais ações específicas a comunidade internacional, as ONGs e os governos locais poderiam tomar? Como foi abordado antes, é preciso aumentar a resposta humanitária imediatamente. Esse é o primeiro passo. Em julho de 2024, Médicos Sem Fronteiras lançou um relatório que demonstra o custo humano do conflito e da violência no Sudão. O colapso na proteção dos civis, com comunidades enfrentando violência indiscriminada, assassinatos, tortura e violência sexual em meio a ataques persistentes contra trabalhadores da saúde e instalações médicas. O contexto é ainda mais agravado devido aos frequentes bloqueios, barreiras que mencionei também antes, que interferem e sufocam a oferta de serviços de saúde quando as pessoas mais precisam. Estamos apelando a todas as partes em conflito para que facilitem o aumento da entrada de ajuda humanitária e, acima de tudo, parem esta guerra sem sentido contra as pessoas, cessando imediatamente os ataques à população, à infraestrutura civis e às áreas residenciais. Por fim, reforço novamente a necessidade de aumentar a resposta humanitária, Países, a comunidade internacional, agências da ONU e ONGs internacionais devem desempenhar um papel maior. E, para encerrarmos, Amanda, no Paralelo 33 temos 2 quadros, o Momento Griot e os Sons Austrais, onde indicamos para os ouvintes filmes, livros, séries e documentários ou músicas que tenham relação com o tema do episódio. E, como de costume, queremos pedir para você, nossa convidada, alguma indicação. Momento Griot. Bom, então, eu tenho 3 indicações. As 2 primeiras são 2 autoras sudanesas, a Leila Boulela e a Rania Mamoun, que possuem vários livros publicados e que valem a pena a leitura. E, por fim, eu indico um episódio do podcast lançado no final de setembro, The Take, que é produzido pela Al Jazeera e disponível em diferentes plataformas de áudio. E o título desse podcast é People Don't Care, The Global Silence on Sudan. Numa tradução livre, As Pessoas Não Se Importam, o silêncio global sobre o Sudão, o que diz muito, sobre a temática que a gente está abordando aqui. Muito bem, essas foram as nossas perguntas, Amanda. Muito obrigado pela tua presença, ficamos muito felizes que tenha aceitado o convite para contribuir com o nosso projeto e compartilhar o teu conhecimento conosco e com os ouvintes. Seu trabalho no Médicos Sem Fronteiras é com certeza essencial na visibilidade e compreensão de conflitos como o que se passa no Sudão. Bom,
Partindo para o nosso segundo bloco de contextualização, vamos avançar um pouco para os últimos anos. Em 2021, o Sudão sofreu um golpe militar e, após isso, a situação no país se deteriorou ainda mais com os conflitos que começaram em abril de 2023, envolvendo as Forças de Apoio Rápido e as Forças Armadas Sudanesas. Atualmente, o Sudão está sofrendo uma guerra civil que eclodiu a partir de um desentendimento entre os dois principais líderes militares que tomaram o poder do antigo regime em 2019. Al-Burhan, líder da SAF, pressionou pela rápida incorporação do grupo paramilitar RSF às Forças Armadas Sudanesas. Hemeti, líder da RSF, viu o risco de perder sua influência política e formação paramilitar com essa fusão. Eclodiu aí um conflito na capital Khartoum, que foi o estopim do início da nova guerra civil. Esse conflito surgiu principalmente pela falta de consenso sobre como seria feito o compartilhamento de poder entre os líderes dessas duas forças. No dia 15 de abril de 2023, os rebeldes da RSF lançaram ataques coordenados contra várias bases das Forças Armadas Sudanesas, em todo o território do Sudão, com destaque para a capital do país, Khartoum, onde o aeroporto foi diretamente atingido. Além disso, houve bloqueios em pontes e estradas em Khartoum, e a RSF anunciou que todas as vias que levavam ao sul da cidade estavam fechadas. Em Darfur, região oeste e mais afetada do país, infelizmente, os conflitos tomaram contornos ainda mais sombrios, com centenas de mortes motivadas por questões étnicas, em ataques atribuídos às Forças de Apoio Rápido, RSF, grupo que surgiu da milícia Janjaweed, acusada de limpeza étnica na época da repressão de al-Bashir na região de Darfur. Volker Turk, o alto comissário para os direitos humanos da ONU, relatou que os últimos meses no Sudão foram marcados por sofrimento, morte, perda e destruição, enfatizando que o mundo não pode permitir que os trágicos eventos do passado se repitam. Em junho de 2023, o Tribunal Penal Internacional abriu uma investigação para apurar possíveis crimes de guerra e crimes contra a humanidade na região. Isso aconteceu após a descoberta de valas comuns com os corpos de cerca de 87 membros da comunidade Massalit, um grupo étnico da região de Darfur que, segundo as investigações iniciais, teriam sido mortos pelas Forças de Apoio Rápido. Enquanto isso, a SAF, sob o comando do general Al-Burhan, continua operando com força significativa, contando com um contingente estimado de em torno de 200 mil soldados. Enquanto isso, as Forças de Apoio Rápido, RSF, que possuem entre 70 e 100 mil membros sob a liderança do general Hemeti, têm agido de forma muito semelhante a uma guerrilha. Recentemente, as RSF conseguiram expandir seu controle territorial, especialmente na região de Darfur, no oeste do Sudão, na fronteira com o Chad e o Sudão do Sul. Em abril de 2024, exatamente um ano após o início do conflito entre a RSF e as Forças Armadas Sudanesas, o grupo RSF de Hemedti tomou o controle da cidade de Melit, que é considerada uma posição estratégica. Além disso, eles impuseram um cerco à cidade de El Fasher, onde se estima que mais de 1,5 milhão de pessoas tenham buscado refúgio devido à intensificação da violência. Adan Royal, porta-voz dos refugiados e desabrigados em Darfur, comentou em junho, em entrevista à emissora Voz da América, sobre a postura dos combatentes. Ele afirmou: "Eles não são patriotas, lutam apenas por seus próprios interesses. A única derrotada é a sociedade sudanesa. As pessoas perderam tudo." Royal destacou o impacto devastador que o conflito tem causado para a população civil, que é quem mais sofre. Desde o início da nova guerra civil no país africano, há cerca de um ano, estima-se que 16 mil pessoas já tenham morrido. A guerra no Sudão gerou uma das crises de deslocamento de pessoas mais graves em todo o mundo, com pouco menos de 10 milhões sendo forçadas a deixarem seus locais de moradia em busca de segurança. Desde o início da Guerra Civil, mais de 100 ataques a instalações médicas foram registrados, resultando na morte de vários profissionais de saúde. Tedros Adhanom, diretor-geral da Organização Mundial de Saúde, também declarou que a comunidade internacional esqueceu o Sudão, evidenciando a falta de uma resposta robusta para interromper o conflito. Outro ponto crítico é a questão da violência sexual e de gênero, que tem afetado desproporcionalmente as mulheres no campos de refugiados. De acordo com o relatório da Organização Médicos Sem Fronteiras, intitulado Uma Guerra contra as Pessoas, o custo humano do conflito e da violência no Sudão, entre julho e dezembro de 2023, dos 135 casos de sobreviventes de violência sexual tratados pela MSF em acampamentos no Chad, perto da fronteira com o Sudão, 90% relataram que seus agressores estavam armados, 50% sofreram a violência dentro de suas próprias casas e 40% foram atacadas por múltiplos agressores, escancarando mais uma face extremamente sórdida do conflito. Após essa contextualização geral, vamos dar as boas-vindas ao nosso segundo convidado, Luiz Haroldo, mestre em estudos estratégicos e agora doutorando pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Haroldo, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Guilherme, muito obrigado ao pessoal do Paralelo. Vamos lá bater esse bate-papo aqui sobre o Sudão. Primeiro gostaríamos de perguntar, a nível local, quais são os principais interesses que movem os dois atores centrais do conflito, as Forças Armadas Sudanesas, SAF,
e as Forças de Apoio Rápido, RSF. Além da luta pelo poder, que outros fatores influenciam a dinâmica desse conflito? Bom, eu acho que só para dar uma contextualizada, né, sobre essas duas grandes forças que estão atuando atualmente nessa Guerra Civil do Sudão, é importante destacar que essas duas grandes figuras, né, que lideram essas duas forças, uma, né, são as Forças Armadas Sudanesas e outra, as Forças de Apoio Rápido, eram duas figuras proeminentes também já no governo do antigo presidente do Sudão, o Omar al-Bashir. Sendo que esse presidente, o Bashir, ele foi deposto em 2019, a partir de um golpe de Estado, em que essas duas figuras, né, o al-Burhan e o Hamadi Dagalo, né, as duas grandes lideranças militares do país, eles participaram desse golpe e participaram também desse governo de transição que deveria, né, conduzir ao estabelecimento de um governo civil no Sudão após mais de 30 anos, né, de governo do antigo presidente do país. Sendo que nesse processo todo de transição, chegou um momento em que essas duas grandes lideranças, eles também promoveram um golpe, ou um autogolpe, em que, de certa forma, se encerrou essa possibilidade de transição para o governo civil, e essas duas lideranças se tornaram proeminentes no governo, de fato, do país. Isso em 2021. Sendo que a grande questão em relação a essas duas grandes figuras era quem deveria exercer de fato o governo sobre o país, né? Quem deveria de fato exercer o domínio sobre as Forças Armadas. Porque nesse governo de transição, o que estava em jogo era uma possível subordinação das forças de apoio rápido à estrutura das Forças Armadas do país. Então, de certa forma, o Hamadi Dagalo, né, que é o líder das forças de apoio rápido, ele deveria, de certa forma, se subordinar ao Burhan, que de fato é quem hoje exerce, né, o poder de fato no país, que é o chefe das Forças Armadas Sudanesas. Então, para o Dagalo, isso significaria perder poder sobre essas forças de apoio rápido, que são, de certa forma, um grupo paramilitar que foi institucionalizado durante a presidência do governo anterior do Bashir, mas acabou ganhando muita força, enfim, acabou se fortalecendo, até como uma forma de tentar contrabalancear as outras forças atuantes no país. Então, o que estava em jogo primeiro era isso, essa possível subordinação do Dagalo ao Burhan. E ele entendeu que isso poderia prejudicar os seus interesses, né, de governar de fato o Sudão. Sendo que há outro ponto muito interessante que merece ser mencionado. Nesse processo de fortalecimento das forças de apoio rápido do Sudão, durante o governo do Bashir, essa força acabou tendo muita institucionalização, foi-lhe concedida muita autonomia, foi-lhe dado muito poder, né, para que essa força pudesse atuar como um outro braço armado do antigo presidente do país. E uma das formas de conceder essa autonomia, de conceder essa força ao Dagalo, às forças de apoio rápido, foi o controle sobre certas minas de ouro do Sudão. Hoje, o Sudão é um dos países africanos que mais produz e exporta ouro. Salvo engano, é o terceiro maior produtor exportador de ouro no continente africano. E grande parte dessas minas de ouro estão sob o poder das forças de apoio rápido. Então, se o Dagalo ele se subordina ao Burhan, ele poderia muito bem perder essa força, esse mecanismo de financiamento da sua própria atuação. E grande parte desse ouro que é extraído, né, e exportado pelo Sudão ocorre por meio das forças de apoio rápido sudaneses, né? Então você percebe que também tem um componente político, mas também tem um componente econômico por trás. E tudo isso acaba tornando a situação muito mais complexa, né? Porque você envolve uma série de interesses que também tem o envolvimento de outros atores regionais, né, e até mesmo internacionais, que manifestam esse interesse pelo ouro sudanês. Né? Um ouro que se tornou ainda mais importante depois da secessão do Sudão do Sul, em 2011, porque quando houve a secessão do Sudão do Sul, grande parte dos postos de petróleo que eram integrantes, né, do território sudanês ficam, né, sob o controle do Sudão do Sul. Então o ouro ele acaba tendo muita relevância também para a economia do país. Muito obrigado pelo panorama, Haroldo. Para a nossa próxima pergunta, quais são os interesses em jogo no Sudão no âmbito regional e internacional? Bom, levantando essa questão que você trouxe agora sobre os interesses internacionais. Como países como Egito, os Emirados Árabes Unidos, a Rússia e o Irã influenciam o desenrolar do conflito, tanto política quanto militarmente? Esse conflito, né, do Sudão, ele de fato, né, muitos autores categorizam esse conflito como uma guerra civil internacionalizada, né, porque você já tem o envolvimento de vários atores, tanto regionais quanto extra-regionais. E os interesses são múltiplos, né, talvez um dos principais atuantes, né, nesse envolvimento dessa guerra civil sudanesa seja, de um lado,
os Emirados Árabes Unidos e de outro talvez o Sudão. Né? Os Emirados Árabes Unidos, eles já têm um certo histórico de apoio, de proximidade com as forças de apoio rápido, que são aquelas lideradas pelo Dagalo. A gente pode até perceber que os Emirados Árabes Unidos são um dos principais compradores desse próprio ouro sudanês que é exportado. Além disso, os Emirados Árabes Unidos têm uma série de interesses econômicos, têm investimentos, né, têm projetos a serem investidos, não apenas no Sudão, mas também, cada vez mais, no continente africano como um todo. Então, esse apoio dos Emirados Árabes Unidos ao Sudão já faz parte de uma tentativa de projeção de uma crescente influência desse país, dos Emirados Árabes Unidos, no continente africano. E até também alguns laços mais pessoais, né? Grande parte das forças de apoio rápido chegaram a combater as forças Houthis no Iêmen a partir daquela coalizão que era liderada pela Arábia Saudita, mas que também os Emirados Árabes Unidos participaram. Então já tem um certo histórico de participação, de envolvimento, né, desses países, né, nessas disputas internas que ocorrem no Sudão. Por parte do Egito, tem um componente econômico, mas também tem um componente que é de ordem securitário, né, de segurança. O Sudão, ele faz parte ali, ele faz uma fronteira bastante extensa com o Egito, e o Egito tem essa preocupação sobre uma instabilidade em um país vizinho. Então, para o Egito, ao mesmo tempo que não é interessante o prolongamento desse conflito, porque, enfim, causa uma série de instabilidade na sua fronteira sul, ele também não tem interesse em ter um Sudão, digamos, controlado pelas forças de apoio rápido, porque aqui entra um outro componente. As forças de apoio rápido, né, e o Dagalo, que é a liderança, né, que exerce essa liderança, ele já tem um histórico de proximidade com a Etiópia. E a Etiópia, em termos regionais, tem uma certa rivalidade com o Egito, muito em virtude da construção de uma grande barragem no Rio Nilo. E o Sudão, tradicionalmente, é um aliado do Egito contra essa pretensão de construção dessa grande barragem feita pela Etiópia, porque há preocupação sobre a vazão das águas do Rio Nilo para esses outros países, para o Sudão e para o Egito. Sendo que, se o Sudão passa a ser, né, liderado pelo Dagalo, e o Dagalo tem proximidade com a Etiópia, para o Egito, isso significaria perder um aliado estratégico nessa frente comum contra o governo etíope. Então, há uma série de interesses que também motiva a participação do Egito no envolvimento desse conflito. E há também outros laços, né, também laços pessoais, né. Grande parte dos militares, das autoridades governantes do Sudão tiveram a sua formação, a sua educação no Egito. Então o Egito já tinha uma participação, já tinha um certo envolvimento também na política interna sudanesa, com envolvimento, formação desses profissionais. Então, para o Egito também tem esses interesses de jogo, né? Primeiro que é manter a sua estabilidade na fronteira sul, para evitar mais um afluxo de refugiados, para evitar o que o governo do Egito chama de oportunidade para que grupos terroristas possam atuar nessa região. Então, também tem esse interesse em manter esse país estável. E a gente também tem envolvimento de outros atores internacionais, né? Talvez os mais destacados sejam a Rússia e o Irã. No caso da Rússia, é um envolvimento que é bastante complexo, né? A Rússia já tinha um envolvimento no Sudão mesmo antes da eclosão desse conflito civil, né? Em 2017, o governo russo já tinha uma certa proximidade com o governo do ex-presidente do Sudão, o Omar al-Bashir, em que foi prometida a concessão, né, de um estabelecimento de uma base naval ali no mar Mediterrâneo, no Sudão. Sendo que, com a queda do Bashir, com a eclosão de conflitos civis, essa promessa de estabelecimento de uma base russa ficou meio que de lado, né? Então a Rússia meio que deu uma esfriada nas suas relações nesse sentido. Mas há um outro ator, né, de origem russa, que é o chamado Grupo Wagner, esse grupo mercenário, Grupo Wagner, que é composto de mercenários russos. E esse Grupo Wagner, ele tinha uma certa proximidade com as forças de apoio rápido, porque as forças de apoio rápido, né, cabe lembrar, eram um grupo que controlava as minas de ouro, né, do Sudão. Então, o Grupo Wagner tinha proximidade com as forças de apoio rápido exatamente para conseguir garantir essa exportação desse ouro para a Rússia. E com o conflito na Ucrânia, esse ouro se tornou ainda mais importante para a Rússia, tanto para manter a estabilidade, né, da economia russa, quanto também para financiar, né, o envolvimento militar russo no conflito ucraniano. Vale lembrar que a Rússia está sendo muito sancionada, talvez seja o país mais sancionado no mundo hoje, em virtude desse conflito na Ucrânia. Então, esse ouro do Sudão é de extrema relevância para manter uma economia russa, economia de guerra em funcionamento. Sendo que a Rússia era muito pragmática, né?
Então, apesar de ter esse histórico de uma certa proximidade com as forças de apoio rápido, atualmente o que os analistas já consideram é uma reaproximação da Rússia com as próprias forças armadas sudanesas. Cabe lembrar que nesse ano mesmo, 2024, houve um encontro, né, de altos funcionários, tanto do governo russo quanto das forças armadas sudanesas, em que se efetivou de fato essa promessa, né, a concretização dessa promessa de estabelecimento de uma base russa no mar Mediterrâneo. Então, essa posição da Rússia é muito pragmática e a Rússia também não tem hesitações em mudar de lado de acordo com as oportunidades que possam emergir. E no caso do Irã também é um pouco semelhante com o da Rússia, mas tem umas particularidades também. O Irã já era um parceiro tradicional do Sudão, isso já no governo do Omar al-Bashir, tinha bastantes laços. O Sudão era um dos principais parceiros econômicos do Irã no continente africano. Mas a partir ali de 2015, 2016, houve uma ruptura de laços diplomáticos, muito em virtude de uma pressão, né, dos países do Golfo, como a Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, para que o Sudão rompesse as suas relações com o Irã, né, que são considerados grandes rivais regionais. Então, houve um afastamento relativo do Irã em relação ao Sudão, mas com a eclosão desse conflito civil, o Irã viu a oportunidade também de tentar buscar uma reaproximação com o governo sudanês. Então, o Irã ele tem manifestado mais apoio às forças armadas sudanesas, principalmente com o envio de drones, equipamentos militares. E esses drones eles têm se mostrado bastante úteis para as forças armadas sudanesas para reparar certos territórios que haviam sido perdidos para o seu grupo rival. Então, o Irã ele tem essa capacidade de projeção também em termos militares, porque para o Irã, né, a utilização desses drones e a verificação que esses drones têm em campos de batalha, de ser efetivos, funciona também como uma certa ferramenta aí de promoção dessa tecnologia iraniana. Além disso, o Irã também tem interesse ali de contrabalançar o poder da Arábia Saudita e dos Emirados Árabes Unidos, né, que são grandes rivais regionais. Então, para o Irã, essa oportunidade, né, não pode, né, deixar de ser aproveitada, tendo em vista uma possível conquista, né, de novos laços, uma retomada desses laços com o governo sudanês que, basta olhar ali no mapa, né, enfim, está na margem oposta da Arábia Saudita. Então, para o Irã, é de bastante interesse dessa proximidade também com o Sudão. Vale lembrar ali que essa localização no Mar Vermelho está muito próximo também no Iêmen, né, onde estão localizados os grupos Houthis, que também são financiados pelo Irã, que também contam com o apoio iraniano. Haroldo, você acredita que o Sudão corre o risco de seguir um caminho semelhante ao da Síria ou da Líbia, com uma fragmentação política e um conflito prolongado potencialmente congelado? Seriam as implicações regionais? Quais seriam as implicações regionais e internacionais dessa fragmentação? Essa é uma pergunta muito boa, porque, de fato, há muitos comparativos, né, com a atual situação do Sudão com a Síria, principalmente com a Líbia. Né? E eu acredito particularmente que existe um pouco essa possibilidade, né, porque o que a gente vê no campo de batalha, de certa forma, é uma certa estagnação, um certo congelamento dessas disputas. E há particularidades também nesse conflito civil sudanês. Né? Uma dessas particularidades, por exemplo, é que essas disputas, esses conflitos civis no Sudão, eles já ocorriam, né, em períodos passados. Né? Não é uma novidade. A grande novidade, talvez, é que nos conflitos anteriores, por exemplo, como no conflito de Darfur, que ocorreu em 2003, o que se tinha era um governo central mais fortalecido, disputando, né, ou tentando reprimir grupos insurgentes em regiões mais periféricas. Darfur fica localizado no oeste do Sudão. Então, você tinha uma força armada, né, as forças armadas sudanesas, combatendo esses grupos rebeldes. Acontece que, atualmente, o próprio epicentro do conflito civil sudanês ocorreu na capital do país, que é Khartoum, que nos conflitos anteriores, nas guerras civis anteriores, sempre era poupada, né? Os conflitos sempre ocorriam, eram localizados em pontos mais periféricos. Dessa vez, o próprio epicentro é na capital do país, a cidade mais importante. E, além disso, o que a gente tem hoje não são um grupo insurgente, rebelde, enfraquecido, que vai disputar contra as forças armadas sudanesas bem equipadas. O que nós temos são dois grupos muito fortalecidos, muito bem treinados. Então, você tem, de certa forma, uma certa paridade de poder. E isso, né, pode ter implicações para esse prolongamento do conflito, principalmente levando em consideração esse envolvimento internacional, né, porque enquanto esses atores buscarem e tiverem o retorno desse investimento, desse tipo de apoio militar, geopolítico, político, enfim, internacional, eles conseguem manter suas posições no campo de batalha. Há ali uma outra reconfiguração de poder, mas há uma permanência. Então, existe sim essa possibilidade de se assemelhar, de certa forma, com o que acontece na Líbia, né? Que você tem grupos opostos que controlam certas partes do país. No caso do Sudão,
grande parte do oeste sudanês já está sob controle das forças de apoio rápido, principalmente na região de Darfur, né? E é uma região muito complicada pelo próprio histórico do Sudão, né? Cabe lembrar que naquele conflito de 2003, no Sudão, né, havia ali uma série de embates, enfim, dentre esses embates étnicos. E um dos grupos que atuou naquele conflito do Sudão em 2003 foram as chamadas milícias, né, que eram milícias que promoveram uma série de massacres naquela região. E foram essas milícias de Janjaweed que se tornaram depois as forças de apoio rápido do Sudão. O próprio Dagalo, que é a liderança dessas forças de apoio rápido, atuou naquele conflito sudanês, promovendo uma série de massacres e acusações de genocídio. E atualmente são essas forças de apoio rápido que mantêm controle sobre aquela região. Então hoje o que a gente já tem é uma série de denúncias de que estaria de novo ressurgindo aquelas clivagens étnicas, né, que notabilizaram aquele conflito em 2003. Então, existe sim esse risco de uma possível fragmentação, e essa fragmentação, caso ela ocorra, ela traz uma série de consequências muito negativas para a própria região ali do entorno do Sudão. E essas consequências negativas você pode perceber por uma série de exemplos, né? Um dos principais, por exemplo, é esse grande afluxo de refugiados sudaneses para as regiões, para os países do entorno. E são países como o Egito, como o Chad, como a República Centro-Africana, como o próprio Sudão do Sul, que já enfrentam uma série de dificuldades econômicas e que não contam com o apoio regional nem internacional para receber esses refugiados. Então isso também acaba criando uma série de dificuldades para esse país e também uma série de instabilidades, né? Fora toda essa crise humanitária, fora a dificuldade que essas pessoas enfrentam, né, nesse deslocamento, fora os massacres, enfim. Então há essas repercussões e há repercussões também de ordem mais econômica, né? Vou dar um exemplo apenas do Sudão do Sul. O Sudão do Sul, cerca de 80%, 90% de sua renda ela é extraída da venda de petróleo, sendo que o Sudão do Sul não tem acesso ao Mar Vermelho. Então, para que o Sudão do Sul consiga escoar e exportar o seu petróleo, ele precisa passar por oleodutos que atravessam o Sudão até chegar no porto de Sudão, no Mar Vermelho. Sendo que há dois grandes oleodutos. Um já foi completamente danificado, o outro também já foi danificado. E o Sudão do Sul ele precisa negociar com as forças que estão em disputa no Sudão para que esse petróleo consiga escoar. E essas dificuldades, essa instabilidade acaba gerando uma série de repercussões econômicas negativas para o Sudão do Sul, porque ele não consegue vender o seu petróleo, né? E esse petróleo é essencial para a economia sudanesa. Então são países que já atravessam a dificuldade, que dependem do Sudão para exportar os seus produtos, e essa instabilidade sudanesa acaba de certa forma, multiplicando, elevando, retomando tensões regionais ali no entorno sudanês. Então, esse risco de uma fragmentação do Sudão, ele é bastante perigoso em termos de estabilidade regional, né? O Sudão é muito estratégico, né? Ele faz fronteira ali com o Chifre da África, com a região do Sahel, né? Com o norte do continente africano. Então, a instabilidade nesse país acaba repercutindo nesses outros países que também já enfrentam as suas próprias dificuldades, né? Haroldo, na sua visão, o que seria necessário para aliviar o sofrimento da população sudanesa e promover uma solução pacífica e duradoura? Quais ações a comunidade internacional pode tomar para ajudar a estabilizar o país e evitar que o conflito se prolongue ainda mais? Bom, o primeiro de tudo eu acho que é tirar o Sudão desse esquecimento, dessa negligência internacional, né? A gente percebe claramente que o Sudão não é uma prioridade, por exemplo, para as grandes potências, para os países ocidentais, para os Estados Unidos, enfim, para os países europeus, né, que estão preocupados com outros conflitos. Então o Sudão acaba ficando esquecido, ele acaba ficando à margem desse noticiário internacional e até dos interesses geopolíticos internacionais. E esse esquecimento, né, essa marginalização desse conflito sudanês, que talvez seja hoje a principal crise humanitária que o mundo enfrenta, esse esquecimento, essa negligência acaba contribuindo para a própria perpetuação do conflito, né, porque você não tem um interesse, né, das grandes potências em encerrar esse conflito. E isso está muito relacionado também a uma visão preconceituosa que ainda se mantém, uma visão racista ali do legado colonial, de que os conflitos africanos, né, são, digamos, endêmicos, né, que não existe uma solução, porque a África é inclinada naturalmente, muito propensa à geração de conflitos, né? Então, se a África é naturalmente propensa à geração de conflitos, não adianta buscar soluções, porque, enfim, daqui a pouco o outro conflito vai ecoar.
E essa visão preconceituosa e racista e decorrente de uma origem colonial imperial, ela acaba contribuindo para a própria exacerbação desses conflitos locais, né? Além de todo o preconceito que é gerado, você retira a responsabilidade internacional de tentar buscar uma solução para esse conflito. E existe essa solução pode ser buscada. Claro, não é fácil, porque você vai precisar envolver não apenas as duas grandes forças que atuam no território sudanês, né? Que são as forças de apoio rápido e as forças armadas sudanesas. Você também tem que colocar na mesa de negociações os principais atores, os principais países que têm envolvimento direto ou indireto nesse conflito, que a gente já mencionou, né? Os Emirados Árabes Unidos, Egito, Irã, Rússia. Você precisa ter envolvimento maior dos Estados Unidos, países europeus. Você precisa ter envolvimento também de outros atores africanos, como a própria União Africana, né? Que é a principal organização regional. Então você precisa envolver esses atores para que todos os interesses possam estar ali na mesa de negociação e que haja ali uma tentativa, primeiro, de tentar buscar um cessar-fogo. Porque algumas outras iniciativas, desde o ano passado até esse ano, já foram tentadas, né? Já foram tentadas realizar conferências internacionais para se buscar promover a paz no Sudão. Sendo que essas iniciativas anteriores sempre se notabilizaram por deixar um ou outro ator muito importante fora da mesa de negociação. E enquanto esses atores regionais, né, esses atores locais, tiverem esse apoio regional, eles podem não ter interesse em sentar na mesa de negociação. Uma das últimas reuniões que teve, ainda esse ano, né, não contou com a presença de nenhuma das duas partes que atuou no conflito civil sudanês. Porque eles entendem que se ele tivesse apoio internacional, se ele tivesse apoio regional, eles podem continuar atuando no campo de batalha porque ele tem perspectiva de vitória. Então, enquanto uma parte tiver perspectiva de vitória porque ele conta com esse apoio regional e internacional, ele não vai sentar na mesa de negociação. Então, essa negociação deve envolver esses atores exatamente por essas razões, né? O fluxo de armas, o fluxo de dinheiro, ele vem através das fronteiras, ele vem através desses outros países. Então, é preciso primeiro cortar esse fluxo para que essas partes se sintam pressionadas para sentar na mesa de negociação e buscar um cessar-fogo. Então, esse eu acho que é um dos passos principais, né? E claro, tentar fazer com que essas partes facilitem o acesso humanitário, porque as duas partes estão dificultando esse acesso humanitário porque elas alegam que, por exemplo, se elas facilitam o acesso por meio de fronteiras, esse acesso humanitário, em tese, bem entre aspas aqui, poderia se confundir, por exemplo, com o maior fluxo de armas para os seus inimigos. Então, os argumentos que eles utilizam para evitar essa facilitação de ajuda é exatamente essa, né? De que, na verdade, essa ajuda estaria, né, com a roupagem de ajuda, mas que, na verdade, seria para financiar o seu inimigo. Então, é preciso exercer essa pressão internacional, é preciso que o conflito sudanês alcance, né, a lista de prioridade, né, dos atores internacionais para que haja pressão, para que haja tanto esse cessar-fogo quanto essa possibilidade de prestar assistência humanitária para uma população que, enfim, a gente já sabe, né, cerca de 10 milhões de sudaneses já sofrem com esse conflito, estão se vendo forçados a se deslocar tanto internamente quanto para outros países. Então precisa ter esse maior engajamento internacional para que esse conflito possa ser solucionado, envolvendo todos os atores, tanto locais, quanto regionais, quanto internacionais, para que todos os interesses possam estar ali contemplados. Haroldo, acho muito importante que você falou sobre esse esquecimento da crise humanitária no Sudão, principalmente quando a gente nota que o Ocidente, o Norte global, está muito mais envolvido hoje com a guerra na Ucrânia, o genocídio cometido por Israel em Gaza. Essas atenções se voltam principalmente a esses dois conflitos, porque eles são conflitos que possuem ainda mais interesses desses atores globais, como a Rússia, obviamente, que está envolvida diretamente no conflito, como os interesses econômicos dos Estados Unidos e de expansão geopolítica. E esse esquecimento da guerra no Sudão, com certeza, como você falou, atrasa mais ainda a solução desse conflito. O outro fator também sobre acesso humanitário de ambos os lados foi abordado anteriormente com a convidada Amanda, do Médicos Sem Fronteiras, e é um elemento muito importante em toda a resolução desse conflito, porque a gente tem lá, nesse momento, indicadores terríveis. O pior indicador de educação do mundo, 1/4 da população precisa se deslocar. Enfim, todo esse conflito, ele precisa ser mais notado para essa solução, assim como você disse. Bom, para a gente encerrar, Haroldo, nós temos 2 quadros no programa onde indicamos para os ouvintes filmes, músicas, livros, documentários e séries que tenham relação com o tema abordado no episódio. E nas entrevistas, temos o costume de pedir para os convidados a indicação da vez. Então, se você tiver alguma recomendação de qualquer um dos tipos de mídia que citamos, ficaremos felizes de ouvir. No caso do Sudão, eu acho que a primeira referência que vem à mente é um livro muito conhecido, que é chamado Tempo de Migrar para o Norte, que é de um escritor sudanês chamado Tayeb Sari,
que é um livro muito interessante, porque ele, não vou entrar em detalhes aqui para não contar toda a história, mas é basicamente um sudanês que ele passa um período no Reino Unido e aí tem contato ali com a cultura local, e depois ele retorna ao Sudão. E aí o livro todo trata, né, desses embates culturais, dessas diferenças ideológicas, do impacto do colonialismo nas sociedades africanas e particularmente na sociedade e na cultura sudanesa. Então é um livro muito interessante porque traz essas reflexões, né, e a forma como esse impacto, né, do colonialismo britânico, enfim, acabou impactando, influenciando a sociedade sudanesa como um todo. Então acho que é um livro muito válido, assim, muito interessante, acho que traz reflexões muito importantes. E tem outra referência que eu lembrei agora também, que é um filme, assim, um filme bem bacana, eu acho que chama A Boa Mentira, que é um filme, salvo engano, de 2014, em que trata de uma família de refugiados sudaneses que eles conseguem se refugiar nos Estados Unidos, né, e os próprios atores, né, eles são refugiados, então é muito interessante ver isso, ver também esse choque cultural, essa dificuldade de adaptação a um outro país que tem valores completamente diferentes dos seus, né, essa dificuldade, enfim. Então, esses choques culturais é bem retratado nesse filme, também como no livro. Então, acho que são duas indicações que eu deixo para os ouvintes. Haroldo, essas foram as nossas perguntas. Muito obrigado por ter participado desse episódio conosco. Nós ficamos muito felizes de recebê-lo e gratos pela atenção. Eu acho que essa entrevista foi muito produtiva e você auxiliou muito a gente a compreender mais sobre esse conflito e sobre as possíveis situações para a gente resolver a nível global. Muito obrigado, Haroldo. Até a próxima. Eu que agradeço pela oportunidade, eu que agradeço a todos vocês, pessoal do Paralelo, e estamos sempre às ordens aí para próximas ocasiões. Um grande abraço. Esse foi mais um episódio do Paralelo 33. Esperamos que tenham gostado. O conteúdo desse programa foi produzido por Amanda Ribeiro Lopes, Guilherme Lopes Brandão e Pedro Germano. Roteiro produzido por Luciana Marchi e João Victor Breunig. Gravação por Guilherme Lopes Brandão e Pedro Germano. Agradecemos também a rádio pelo apoio com a edição. Esse episódio utilizou como fontes Corte Penal Internacional, The Journal of Social Encounters, MSF Brasil, textos de Carla Carolina Harada Souza, Direito Internacional Humanitário. Acompanhe mais notícias e informações sobre o programa nas nossas redes sociais, @paralelo33, por extenso, no Instagram e no Spotify. Gostou do programa? Compartilhe e deixe a sua avaliação no Spotify. Lá compartilhamos nossos resumos e boletins de notícias semanais, avisamos quando tem episódio novo e também falamos sobre diversas temáticas relacionadas às RI. O Paralelo também vai ao ar todas as quintas-feiras na rádio UniFM 107.9, com reprise na sexta-feira na rádio Universidade 800 AM. Atraindo a bússola para o sul. Paralelo 33. Um projeto do curso de Relações Internacionais.